Qual doença Gary Coleman tinha? Por que ele acabou denunciando seus pais adotivos? Ele também fez parte da maldição de preto e branco? Como vieram à luz suas últimas fotos? Vamos falar sobre isso neste relatório, sobre isso e muitas outras coisas. Para continuar com as perguntas, uma que se manteve ao longo do tempo foi: do que você está falando, Willis? E também ficou na memória de quem se cruzou com este pequeno grande ator. Gary Coleman nasceu com uma doença congênita nos rins. Seu crescimento parou precocemente por esse motivo. Sua baixa estatura, no entanto, não foi um impedimento para que ele se tornasse uma verdadeira lenda. Saltou para a fama no final da década de 1970 e se transformou em um dos maiores ícones dos anos 80. Seu personagem Arnold Jackson na série Diff'rent Strokes, mais conhecida como Branco e Preto, levou-o ao seu melhor momento profissional, mas também ao seu pior estereótipo. A série ficou no ar por 8 anos, um longo tempo para um programa, mas muito curto para uma carreira. Após o final de Branco e Preto, Gary passou por várias situações, uma pior que a outra. Quando o mundo do entretenimento fechou a porta na sua cara, ele adotou um comportamento criminoso e agressivo. Ele atuou, foi guarda de segurança, fez parte de videogames e participou com vários cameos em séries famosas, mas nunca conseguiu reviver o estrelato que seus primeiros anos lhe deram. O declínio de sua vida chegou com sua última queda, no dia 28 de maio de 2010. O dia em que Gary Coleman morreu. Comentem abaixo se já conheciam Gary Coleman. De onde conheceram, como foi e qual a opinião de vocês? Além disso, quero deixar uma pergunta. Já mencionamos que ele se chamava Arnold, em preto e branco. Lembram como se chamavam os outros membros da família? Quero ler as respostas de vocês aqui embaixo. E agora sim, vamos começar. Como toda quarta-feira, Gary Coleman foi ao hospital para seu tratamento habitual, pois desde muito jovem tinha uma doença renal congênita. Ao sair do tratamento, ele estava muito cansado por ter passado 4 horas conectado à máquina de diálise. Gary se sentia tão fraco que só queria ir para casa e deitar. Em sua casa estava Shannon Price, sua ex-mulher que, mesmo separados, continuava morando sob o mesmo teto. Depois de algumas horas já mais descansado, ela pediu a Gary que preparasse algo para comer. Ele reclamou porque tinha que descer a escada, mas mesmo assim o fez. Assim que desceu alguns degraus, Shannon ouviu um barulho forte. Assustada, correu para ver e encontrou o ator caído no chão. Ela se aproximou para ajudá-lo, mas ao ver a poça de sangue que aumentava, assustou-se. Ela só conseguiu ligar para o 911. Até aquele momento, Gary Coleman estava vivo, mas depois tudo isso mudaria drasticamente. Mas não nos adiantemos. Para conhecer e entender por que chegou a esse triste final, é melhor começarmos do início. Gary Wayne Coleman nasceu em Illinois em 8 de fevereiro de 1968. Desde o primeiro momento, sua vida foi dinâmica e marcada por mudanças. Com apenas 4 dias de vida, foi adotado pela enfermeira Edmonia Sue e Willie Coleman, um operador de elevador. O pequeno Gary havia nascido com um grande sorriso, mas também com uma doença congênita do rim. Essa doença causou-lhe uma nefrite, que pode ser descrita como um conjunto de doenças que causam inflamações renais. Por causa desses problemas, com apenas 5 anos, ele fez um transplante de rim. Essa não seria a única intervenção cirúrgica a que ele teria que se submeter ao longo dos anos. Vale ressaltar que, além disso, e como mencionamos, ele fazia diálise frequentemente. Entre outras características que complicaram o dia a dia do ator, acrescentou-se que seu crescimento parou em 1,42 m. Em alguns lugares comentam que o crescimento foi permanentemente atrofiado pelos efeitos colaterais dos medicamentos que ele era obrigado a consumir. Apesar de tudo, embora parecesse ter uma existência cheia de adversidades, ele soube superar. Durante o ensino fundamental em Sion, Illinois, sua mãe o persuadiu a fazer alguns comerciais. Graças a isso, um caça-talentos o viu em um comercial de um banco de Chicago. Assim começou uma carreira meteórica. A partir desse momento, ele participou de importantes séries da época. Sua personalidade, agilidade em responder e aparência o levaram à série Preto e Branco. Gary passou a ser chamado de Arnold repentinamente. O que o ator não sabia era que o personagem iria roubar sua vida.
Assim, Gary foi adotado pela segunda vez, agora pela família Drummond. Na série, Arnold Jackson, um órfão, vivia em Harlem com seu irmão Willis. Suas vidas fictícias davam uma guinada drástica quando Philip Drummond, um viúvo milionário que vivia em Nova York com sua filha pré-adolescente, decidia cuidar deles. Arnold fazia caretas que sempre geravam um sorriso, suas bochechas infladas e a frase "Do que você está falando, Willis?" o levaram ao mais profundo do coração da audiência. Ele, junto com Preto e Branco, estiveram no topo da história da televisão mundial de uma época. Depois de 8 temporadas e 189 episódios, a série chegou ao fim. O personagem de Arnold se despediu da televisão, mas não da vida de Gary. O ator sempre mostrou uma atitude positiva enquanto estava gravando Preto e Branco. Ele ria com os técnicos e parecia um homem feliz. No entanto, uma tentativa de suicídio abalou seus dias. O final de Preto e Branco não foi algo notável. A série se desgastou por uma trama reciclada em várias temporadas. Além disso, as notícias envolvendo os atores, que já não eram mais crianças, ofuscaram a ficção. O último capítulo ocorreu em 1986, justo quando Gary Coleman havia atingido a maioridade. Por isso, o personagem Arnold, supostamente um jovem adolescente, não o deixava muito confortável. Durante seu último tempo na série, ele não apenas criticou os roteiros infantis em que tinha que atuar, mas também pediu aumentos de salário, até chegar a receber $100 mil por episódio. No entanto, o problema com essa quantia de dinheiro era que ele não podia administrá-la por ainda ser menor de idade. Seus pais foram quem assumiu suas finanças, embora, para ser honesto, eles não foram muito bons economistas. Vou contar-lhes os detalhes disso em breve. Mesmo após o fim da série, o sucesso de Gary se manteve. Todos os produtores queriam uma parte de sua fama, e foi por isso que o contrataram para uma grande quantidade de filmes. Mas o que parecia lucrativo acabou sendo um fracasso total nas bilheterias, e é por isso que quase ninguém se lembra desses filmes hoje em dia. Imagine que ele gravou Arnold e o Super Agente 86, na verdade chamado Jimmy the Kid. Basicamente, eles usaram sua imagem para vender ingressos, mas o público não caiu no engano. O mesmo aconteceu com o show de Gary Coleman, que saiu em 1982 e foi gravado simultaneamente com branco e preto. Alguém se lembra desses desenhos animados? Sim, Gary foi desenhado, e o irônico disso é que seus números bancários também foram desenhados, mas não por culpa dele, mas por culpa de seus pais. Coleman foi o ator infantil mais bem pago das décadas de 1970 e 1980, mas também um dos que teve mais problemas. Seus pais adotivos cuidaram de suas finanças, não apenas para controlá-las, mas para desperdiçá-las. Enquanto a carreira de Gary explodia, os adultos responsáveis pelo Menino de Ouro dos anos 80 pegavam mais dinheiro do que deveriam. Mas por quanto tempo esse uso indevido de seus ganhos poderia durar? Bem, acontece que Gary Coleman, quando completou 18 anos, foi ao banco para verificar o que havia lá, porque ele, de acordo com seus cálculos, deveria ter guardado $18 milhões. E então, quanto vocês acham que ele tinha na conta bancária naquele instante? Imaginem um número quanto havia quando ele verificou a conta. Bem, não, isso é um monte. Ainda menos. Por aí, mas diminuam um pouco mais. Bom, eu dou a resposta para vocês. O que Gary Coleman encontrou foram $220 mil, dos 18 milhões que deveria haver. Ou seja, o equivalente mais ou menos ao pagamento por 2 episódios de sua série quando ele trabalhou durante 8 temporadas lá. Essa descoberta fez o ator tomar uma decisão difícil. Em 1989, ele processou seus pais e seu agente por apropriação indevida de suas economias. Depois de várias idas e vindas legais, a estrela mirim já era um adulto e ganhou o processo, mas não a soma total que lhe foi tirada, mas apenas recuperou cerca de $1.300.000, uma soma nada desprezível, mas que estava longe da fortuna perdida. A partir desta situação, a vida de Gary Coleman desceu até se transformar em uma pessoa cheia de problemas legais. Curiosamente, essa quantia que ele recebeu do julgamento foi seu último ganho significativo por uma década. E com isso quero dizer que na década de 90, Gary foi apenas uma sombra e uma lembrança para Hollywood. Como curiosidade, no ano de 1997, Coleman fez uma aparição no videogame The Curse of Monkey Island.
E como esperado, também fez aparições fugazes em O Mundo Amarelo, de Matt Groening. Em 1999, o ator interpretou a si mesmo no episódio da 11ª temporada, Grief of the Maggie. No ano seguinte, apareceu em A Tale of Two Springfields, e mais tarde voltou a participar no episódio Home Race. Os Simpsons não apenas o homenagearam, mas também intensificaram um de seus maiores problemas midiáticos. Naquela época, todos sabiam que Gary já não estava em seu melhor momento. Mas nem todos estavam cientes da suposta maldição que havia caído sobre todos os atores de branco e preto. No final do século XX, uma sinistra teoria ganhou força. Vários meios de comunicação afirmaram que existia a maldição de branco e preto. Todd Bridges, que interpretava Willis, e Dana Plato, a doce Kimberly, foram presos por consumo de drogas e suas vidas acabaram destruídas. Em 1999, Dana foi encontrada morta em circunstâncias questionáveis. O relatório sobre a vida de Dana Plato pode ser visto neste canal, com o título O Dia em que Dana Plato Morreu. Um link será disponibilizado no final para facilitar o acesso e permitir que vocês tirem suas próprias conclusões. Nesse ano, o jovem ator também vivenciou um momento péssimo. Coleman declarou falência devido à má gestão dos pais, segundo ele. Até então, ele mudara de ramo. Além das atuações esporádicas, ele começou a dedicar sua vida a trabalhar como segurança. Muitas pessoas não podiam acreditar que aquele garoto simpático da televisão tinha acabado nessa posição. Com seu trabalho de segurança, vieram vários incômodos para ele, principalmente zombaria e assédio das pessoas. Nessa época, Coleman teve um ataque de raiva e socou uma mulher que pediu um autógrafo na rua. Tudo acabou no âmbito legal. No julgamento, ele se defendeu dizendo que se sentiu ameaçado pela insistência da fã. Como resultado, Gary teve que pagar mais de $1.000 pelas contas do hospital da vítima de sua agressão. Para sua sorte, a sentença foi suspensa, mas longe de aprender, o ex-ator apenas se afundou cada vez mais. Em 2003, como um capítulo de preenchimento em sua biografia, teve outro confronto midiático, agora no âmbito político. Foi candidato a governador da Califórnia e naquele momento disse: "Sou o menos qualificado para o trabalho, mas provavelmente farei melhor que todos." Apesar de não ter sido uma frase que o vendesse da melhor forma, ficou em 8º lugar em uma votação com várias estrelas. O pequeno ator foi derrotado pelo grande Arnold Schwarzenegger. Cansado de tudo, o artista saiu da Califórnia e foi para Utah em 2005. Em meio a tantas perdas, ele encontrou o que acreditava ser o verdadeiro amor. Gary Coleman e Shannon Price se conheceram no set do filme Church Ball. Em meio a um set que respirava baixo orçamento e um filme esquecível, eles se apaixonaram imediatamente. Começaram a namorar em 2006, e no ano seguinte se casaram no topo de uma montanha em Nevada. Nesse contexto, em 2008, aos 40 anos, ele confessou abertamente sua virgindade. "Eu não escolhi ser isso. Sinto desejo como qualquer um, mas ainda não sei o que é sexo." Contudo, o casal não estava destinado ao sucesso, não apenas pela diferença de idade e altura, mas também pelos ideais distintos. Em setembro de 2008, Gary adicionou um novo episódio violento à sua vida. Ele e sua esposa discutiam nas ruas de Utah. O problema do casal tinha se intensificado bastante e no meio da discussão, Gary percebeu que um homem estava tirando fotos deles. Ele se aproximou e continuou a discussão, agora com ele. Pediu-lhe que não tirasse mais fotos e tudo se acalmou, até que o outro voltou a pegar sua câmera. Longe de falar com ele novamente, Gary Coleman o atropelou com seu veículo e acabou com uma nova denúncia, desta vez por direção imprudente e conduta desordenada. Devido a este e outros ataques de raiva, o ator participou ironicamente em vários videogames. Um deles leva o título Postal. Lá, o jogador tem que conseguir um autógrafo do ator que se defende com um fuzil do assédio dos fãs. Anos depois, como um colecionador de maus momentos, foi intimado a depor no tribunal de Utah por violência de gênero contra sua parceira atual. Por esse fato, ele foi preso e enviado para a prisão por não comparecer perante um tribunal no estado de Utah. Foi libertado no dia seguinte depois de pagar a fiança. Mas as coisas estavam prestes a ficar ainda mais complicadas para ele. Molly Shannon, comediante do Saturday Night Live, lançou no ano passado suas memórias intituladas Hello Molly. Nele, ela relata um péssimo momento vivido em Los Angeles em 1987,
Naquele ano, ela assinou com o agente de Coleman, Mark Randall. Vale ressaltar que trabalhar com ele era extremamente benéfico, pois tinha em suas mãos o menino de ouro de Hollywood. Pelo menos naquela época era. O agente convidou-a para tomar chá no Plaza Hotel. Lá também estava Coleman, com seus meros 18 anos. Depois do lanche, eles continuaram conversando, e ela lembrou em seus escritos que, entre risos e brincadeiras, Coleman a convidou para ver a suíte presidencial onde estava hospedado. Ao chegarem ao quarto, ele pediu que Shannon sentasse na cama. No livro, ela esclarece que não via isso como possibilidade, pois para ela, o ator era apenas uma criança pequena. Esclareceu que a possibilidade de algo sexual acontecer nem passou pela sua mente. Ainda era uma virgem inocente. No início, ele era brincalhão, tentando fazer cócegas, deitar em cima de mim e me beijar. Depois, quando o empurrei e me levantei, Gary subiu na cama e pulou, usando-a como trampolim para se lançar em mim, beijando-me selvagemente e colocando suas mãozinhas de bebê por baixo da minha camiseta. A atriz disse que conseguiu tirar Coleman da cama, mas ele tentou beijá-la várias vezes. Ela se levantou e ele a agarrou pela perna, enlaçando seu corpo na panturrilha dela. Molly o arrastava como uma criança birrenta enquanto caminhava. Shannon desgrudou-o e se trancou no banheiro. O pequeno Gary movia os dedos por baixo da porta como um boneco amaldiçoado. A implacabilidade de Gary não se parece com nada que eu já tenha experimentado. Permaneci até ele parar de tentar entrar. Esperei até que ele desistisse, lembrou a atriz em seu livro. Ao sair do quarto, ela ficou irritada com seu agente e nunca mais soube dele. Gary, por outro lado, continuou com seu estilo de vida árduo e complexo. O complicado por sua maneira de ser e o difícil por sua doença. Por quase 3 décadas, o ator fazia diálise semanalmente devido a um problema renal. As sequelas ficaram à vista anos mais tarde. Sua expectativa de vida diminuiu e o risco cardíaco aumentou. Ele buscou em sua esposa alguém para cuidar dele, mas o relacionamento foi breve. No entanto, continuaram a viver sob o mesmo teto até que a morte os separou. Em 28 de maio de 2010, Gary teve um dia difícil devido às suas 4 horas de diálise. Estava exausto, mas tinha que atender às exigências de sua ex-mulher. Ao descer as escadas, ele desabou e ela correu o mais rápido que pôde. Assustada com o que estava vendo, ela só conseguiu ligar para o 911. Meu marido foi fazer comida para mim lá embaixo, acabou de chegar. Ouvi um estrondo, desci as escadas, sangue por todo lado, não sei se ele está bem. E é assim que nossa história volta ao início. Há sangue por todos os lados. Apressem-se, por favor, ouviu-se Shannon Price dizer na ligação. Ademais, ela relatou ao operador a situação de seu ex-marido. A cabeça dele está muito sangrenta e há sangue por todo o chão. Mandem alguém rapidamente, por favor. Não sei se ele vai estar vivo. Do outro lado da linha, pediram a Gary que pressionasse a ferida para parar a perda de sangue, mas ele estava muito tonto para fazer isso. Foram minutos intensos até que a ajuda chegou. Quando os paramédicos chegaram, encontraram Gary Coleman vivo. Um deles o ajudou a caminhar e o colocou na ambulância. Segundo o especialista, o ator desconhecia o ocorrido e como havia se ferido na cabeça. Depois o levaram para atendimento de emergência. Por outro lado, os agentes que compareceram à residência confirmaram que inicialmente não encontraram nada suspeito, exceto que Shannon não queria ir até onde estava seu ex-marido porque, cito textualmente, não queria ver o sangue no chão. Price havia declarado que não podia levar o ator ao hospital porque se sentia mal e temia poder sofrer um choque no caminho. Na emergência, reconheceram a seriedade do golpe. A queda havia causado uma hemorragia intracraniana e por esse motivo Gary entrou em coma. Ele esteve em terapia intensiva, mas nada serviu para mantê-lo vivo. No dia seguinte, Gary Coleman morreu. A notícia foi amplamente divulgada pela mídia. Os fãs rapidamente enviaram cartas e palavras ao local onde ele havia sido atendido pela última vez. Diante de tanto carinho, Shannon agradeceu as demonstrações de afeto e as condolências do público ao jovem ator. Milhares de e-mails chegaram ao correio do hospital. Todas as mensagens foram tão reconfortantes para a família porque sabemos que Gary ainda era amado. Pouco depois da morte de Coleman, os detalhes do acidente se tornaram públicos. Como costuma acontecer, teorias e especulações vieram à tona. Shannon Price foi a primeira a ser apontada. Suas atitudes na queda de Gary, somadas ao fato de estarem separados, vivendo juntos, sugeriram que ela poderia tê-lo empurrado.
Além disso, eu mencionei que Gary faleceu no dia seguinte à internação, mas não disse como. Shannon tomou as últimas decisões no hospital em relação à saúde do ator. Gary estava em coma, e quando perguntaram se ela preferia desligá-lo do suporte vital, ela disse que sim, sem consultar os pais dele. Assim de rápida concluiu a história do ator estrela de branco e preto. Mas como de costume em seu mundo, ainda havia capítulos a conhecer. O chefe de polícia de Santa Queen, Dennis Howard, disse que uma autópsia encontrou que Coleman morreu de causas naturais após uma queda acidental. Dessa forma, as conclusões do médico legista estadual encerraram a investigação policial sobre a morte. Silenciaram-se também as falas das pessoas e da mídia sensacionalista que queriam se alimentar de toda a morbidez gerada. Mas não eram apenas elas que queriam continuar se alimentando de Gary. Mesmo após 2 semanas, o ator não tinha paz devido ao acidente. Seu ex-gerente e sua ex-esposa não decidiam o local de seu descanso final. Assim, tudo ficou em suspenso enquanto seu corpo era mantido em um depósito de cadáveres em Utah. Por causa deste problema, também será divulgado o comunicado do depósito de cadáveres. Em uma situação como esta, onde temos diferentes indivíduos ou membros da família que reivindicam o direito de disposição do cadáver, o Estatuto de Utah estabelece que na verdade não será nada até que se receba uma ordem do tribunal que determinará o direito de disposição ou se as próprias partes chegarem a um acordo. O desacordo ocorreu porque Coleman especificou em seu testamento que seus restos deveriam ser cremados. Posteriormente, o local para deixar suas cinzas gerou mais discussão. Ele também deixou por escrito que não realizassem funerais ou outras cerimônias privadas. No meio das brigas entre ex-parceiros e ex-agentes, havia 2 pessoas que estavam passando muito mal. Sue e Willie Coleman, os pais de Gary, estavam irritados com Shannon pela maneira como a morte de seu filho estava sendo tratada, mas não guardavam rancor contra ela. Eles apenas declararam que sentiram que a chance de dar um último adeus foi roubada. O ator não deixou nada de sua herança para a ex-parceira. No entanto, ela tirou proveito das últimas fotos de Gary, pois as vendeu para a mídia por somas substanciais de dinheiro. Seus pais também não receberam nada e não se queixaram. Afinal, eles já haviam gastado todo o dinheiro de Gary enquanto ele estava vivo. Fica claro com tudo isso, que o querido ator que soube deslumbrar toda uma geração passou sua vida arrastando infernos íntimos e cercado de pessoas que não se cansaram de tirar proveito de sua leve mas imortal fama. E assim foi a história de Gary Coleman. Espero que tenham gostado. O que eu contei? Quero que me respondam aqui embaixo. Lembram-se dos nomes dos outros personagens? Da série Different Strokes de branco e preto. Quero ler seus comentários aqui embaixo. Deixarei alguns vídeos aqui para que possam continuar a maratona. Convido vocês a deixarem seu like e sugerirem ideias para futuros vídeos. Sem mais a dizer, me despeço. Sou Magnum Efisto e nos veremos no próximo vídeo. Até lá!